Olá, professor. Somos do grupo de Hélio, Hudson e Raul, de Sistemas Operacionais. Vamos apresentar aqui o nosso pitch sobre sistemas operacionais, sobre o capítulo 3 do livro, falando de arquiteturas de SO. Aí tem vários, é sabido que tem vários tipos de arquiteturas diferentes que o livro aborda. Uma delas é essa de sistemas monolíticos. Um sistema monolítico é caracterizado por ter um núcleo único e coeso, sem divisões internas. O código roda em modo privilegiado, com acesso irrestrito ao hardware e à memória. Ele apresenta alta eficiência, pois não há barreiras para a comunicação entre os módulos. Uma fragilidade dele é a falha, são falhas em, é que, são que, fa, é que falhas em componentes, em um componente pode derrubar todo o sistema, por ele ser todo interligado, né? Como o nome diz, monolítico. Outra falha é a complexidade de manutenção devido à forte interdependência entre as partes do sistema. Exemplos clássicos: Unix antigos, MS-DOS, Linux e FreeBSD seguem monolíticos modularizados. Ou seja, o Linux no centro é monolítico, mas ele tem outras características que fazem com que ele não seja simplesmente monolítico como esses outros. Agora, passando para outro sistema, outro tipo, né? É o sistema micronúcleo, microkernel. Então, esse sistema microkernel, ele tem um kernel reduzido ao mínimo, gerenciamento de tarefas, memória protegida e entrada e saída básica. Os serviços avançados, como sistema de arquivos, drivers e outras coisas, são executados em espaço de usuário, ou seja, eles não são responsabilidade do kernel. As vantagens disso são que há melhor modularidade, mais flexibilidade e isolamento de falhas. E desvantagens são que para cada system call envolve troca de contexto e cópia de dados, ou seja, gerando um desempenho menor. Algumas arquiteturas atuais misturam abordagens, núcleos híbridos, como o próprio Windows NT, que é o sistema principal do Windows, macOS, que é o sistema de OS de PC da Apple, e Digital Unix, diz o livro. Mas, como é dito aqui, eles não são de todo sistemas micronúcleo. Eles são sistemas híbridos, que a gente vai falar mais à frente nos slides, e ele só apresenta algumas características de microkernel. Agora, sistemas em camadas. Organização hierárquica, camada mais baixa, interage com hardware. Camadas superiores abstraem recursos. Acesso privilegiado decrescente das camadas inferiores às superiores. Boa separação conceitual, inspiração no modelo OSI de redes. Latência adicionada a cada camada atravessada. Isso é um impacto negativo, ou seja, tem um impacto negativo no desempenho, essa abordagem. Também nem sempre há clara fronteira de funcionalidades para cada camada. Exemplo clássico, HAL no Windows NT e separação de subsistemas em redes e arquivos. Agora, Raul. Raul? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os sistemas de núcleo híbrido. Bom, como já foi mencionado antes, os sistemas de micronúcleo, eles tinham um desempenho não muito bom. Então, para resolver isso, eles trazem de volta a característica monolítica de ter os componentes críticos mantidos em um núcleo, num kernel, como se fosse um monólito, mas ainda usando as características de micronúcleo, né, como delegando os outros serviços ao usuário. E essa dinâmica
entre sistema monolítico e sistema de micronúcleo é o que faz esse núcleo híbrido, que ele busca reduzir o custo das chamadas de sistemas e ainda viabiliza a modularidade. Agora a gente vai entrar um pouco em algumas arquiteturas avançadas. E, por exemplo, vamos falar sobre as máquinas virtuais, que elas, de certa forma, simulam um hardware, elas conseguem usar um determinado sistema para emular um outro. No caso, por exemplo, usar um sistema operacional para simular um computador, como a JVM, SLR, que virtualizam SO e elas simulam um computador que executa bytecode ou C Sharp. E no caso, a estrutura padrão de uma máquina virtual é ela ter o sistema real, que seria o hospedeiro, que é a máquina, o hipervisor e o sistema virtual, que seria o convidado. No caso dos hipervisores, existe o hipervisor de aplicação, que serve para rodar aplicações, e os hipervisores de sistemas, que é o que interessa para a gente, que suporta sistemas operacionais, que se dividem em hipervisor nativo, que ele roda diretamente na máquina, e hospeda hosts virtuais. E os hipervisores hospedados, que eles operam no SO, já não operam na máquina, e eles virtualizam os convidados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre containers. Primeiramente, esses SOs eles têm um isolamento via virtualização de espaço do usuário, não de hardware. Eles também têm domínios independentes, ou seja, compartilham kernel, mas têm redes, usuários e namespaces distintos. Tem esse impedimento de interação entre processos de domínios diferentes e domínio gerencial privilegia controle e visibilidade sobre os demais. Alguns exemplos desse tipo de SO é Linux Containers, Docker e Kubernetes. Agora eu vou falar um pouco sobre sistemas de exonúcleo. Esses sistemas têm kernel mínimo, que controla apenas o acesso ao hardware, não tem abstrações prontas. Aplicações ou bibliotecas precisam implementar uma memória virtual, sistema de arquivos e protocolos. Ele tem um alto desempenho, pois reduz o overhead do kernel, mas exige maior complexidade em cada aplicação. E os sistemas de uninúcleo têm o SO bibliotecas e aplicações em um único binário que roda em modo privilegiado. Ele tem um alto desempenho, pois elimina esse custo de transições entre aplicação e kernel. Ele tem um sistema compacto, pois inclui apenas o necessário para a aplicação e o hardware-alvo. E o seu uso ideal são em servidores dedicados e serviços em nuvens, e também embarcados. E nós terminamos aqui nossa apresentação. Obrigado.